Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Alain e o tema, ainda, conjunto dos inteiros relativos. Só que, o que trabalharemos hoje? O zero. Para que ele serve? Quem que ele é? Quais são as funções do zero? Bom, primeiramente, nos inteiros, ele funciona como um número. Como assim o zero é um número? Lembrem-se, os naturais representam quantidade. E o zero? A ausência de quantidade. Bom, tinha R$10. Paguei aquela conta na padaria. Quanto sobrou? 0. Triste. Bom, imagine essa situação. Uma contagem de pontos. Kleber ficou sem ponto algum. 0 pontos. Outra função, como algarismo. O que é número? O que é algarismo? Observem. 105. 105 é um número formado pelos algarismos 1, 0 e 5. O que é algarismo, então? É o símbolo que eu uso para formar um número. E o número é todos os símbolos juntos, na ordem. Lembrem, cada número representa uma certa quantidade ou valor de acordo com a posição. 105. 5 unidades, 0 dezenas, 1 centena. Portanto, esse zero indica que eu não tenho nenhuma quantidade na ordem das dezenas. Outro exemplo, uma placa de carro. Vocês sabem que a placa tem que ter 3 letras, 4 números. A ordem deles determina placas diferentes. Ele pode ser ponto de referência. Eu já comentei nas aulas anteriores. Na eta numérica, meu zero separa positivo de negativo. No termômetro, separa temperaturas positivas, negativas. Portanto, pode ser um ponto de referência ou operador. O que é um operador? Na adição, se eu tenho R$4 e eu descubro que no meu bolso não tem nada, 4 mais 0, 4. Ele funciona como operador. Na soma, elemento neutro. Na multiplicação, 0 vezes 7, 7. Errado. 0 vezes 7, 0. Lembrem-se disso. Então ele pode ser
número, algarismo, ponto de referência e operador. O que é módulo ou valor absoluto? Lembra, na última aula, eu comentei que 0 como ponto de referência, números que estão à mesma distância são opostos. Portanto, o que é essa distância do 0? É um módulo. 3, dá que distância do 3? Do menos 3 para o 0, quanto que eu ando? 1, 2, 3. Portanto, módulo de menos 3, ou valor absoluto de menos 3, será 3. É a distância, quanto que eu ando até o 0. Qual que é módulo do 3, então? 3 segundos para vocês pensarem. Do 3 para o 0, quanto que eu ando? 1, 2, 3. Portanto, módulo de 3, 3. Ó, módulo de menos 3, 3. Módulo de 2, 2. Módulo de 0. Para eu chegar no 0, partindo do 0, eu não ando nada. Portanto, 0. Módulo de menos 9. Do menos 9. Para chegar no 0, ando 9. Mais 10. Módulo de mais 10. Até chegar no 0, 10. E assim por diante. O que é módulo, então? É a distância na reta. Aqui, ó. Ops, não está aqui. É a distância na reta do número até o 0. Só até o 0? Sim. Sempre 0 como referência. Opostos ou simétricos. Vocês já aprenderam na aula anterior. Só que agora, na matemática, como que ele é definido? Chamamos números opostos ou simétricos aqueles que possuem mesmo módulo ou valor, ou seja, os que estão na mesma distância do 0, menos 2 e 2. Menos 2, distância 2, mais 2, distância 2. Portanto, são opostos ou simétricos. Menos 3 e 3. Mais 4, menos 4. 7, menos 7. Vocês observam alguma relação entre os opostos? Vejam, os opostos ou simétricos são representados
pelo mesmo algarismo ou pelo mesmo numeral, só que os sinais são opostos. Qual seria o oposto de menos 100? Mais 100. Vejam, mesmo número, sinais opostos. Qual seria o oposto de 14? Seria menos 14. Sempre mesmo número, sinais opostos. Fica essa dica. Para determinar o oposto ou simétrico de um número qualquer, basta colocar o sinal de menos antes do número. Olha, 14. O que significa? Menos antes do parêntese. Significa que esse sinal aqui, ó, dentro do parêntese, vai ser invertido. Se ele é positivo, fica negativo. Se ele é negativo, positivo. Sempre que o sinal de menos está na frente de um parêntese, ele vai inverter o sinal lá de dentro. Não se esqueçam disso. O oposto de mais 14, menos. Mais 14, menos 14. O oposto de menos 4, menos. Menos 4, mais 4. O oposto de menos 6, menos. Menos 6, mais 6. E assim por diante. Observem. Sempre que eu somo a adição, somar números opostos, a soma será 0. Por quê? Sempre que eu estou adicionando, estou andando para cá. Ó, mais 3, menos 3. Estou no mais 3. Menos 3, anda para lá. Menos 1, menos 2, menos 3. Onde que eu parei? 0. Menos 4, mais 4. Menos 4, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Onde eu parei? No 0. Portanto, toda adição de números opostos é igual a 0. Nosso resumo de hoje. Quais as funções de 0? Lembrem. Lembraram? Primeiro, ele pode ser número. Representa quantidade nula. A ausência de quantidade. Pode ser algarismo. Representa que naquela posição há ausência de valor. 104. Na dezena não existe dezena. Pode ser ponto de referência. Reta numérica. Separa negativos e
e positivos. Termômetro, valores, temperaturas positivas e negativas. E pode ser o operador. Pode ser um valor que eu somo, subtraio, multiplico, porém, jamais divido. O que é um módulo? É a distância entre um número e o zero, também chamado valor absoluto. A qual distância esse número está do zero? Esse é meu módulo. Por último, opostos ou simétricos. São aqueles que ocupam a mesma posição de lados opostos em relação ao zero. Falando matematicamente, são os que possuem mesmo módulo ou valor absoluto. Essa foi nossa aula de hoje. Tenha um bom estudo em casa.